nos conectar nossos pensamentos, nossos corações e agradecer essa oportunidade de estarmos todos aqui juntos e vamos juntamente com os nossos mentores, todos, e vamos agradecer, e também junto com todos que estão aqui para nos ajudar a compreender esse conteúdo maravilhoso que aprendemos toda semana. E assim vamos iniciar, pedimos permissão para iniciar os estudos. Muito bem, gente. Então, nós vamos nos ocupar hoje do item 11, que fala sobre a estruturação do ego ou do eu. Tá? É um ponto bem importante, já que o ego é uma condição essencial no processo de individuação, né? De uma maneira, o ego ocupa um papel fundamental, e se o ego estiver comprometido, a nossa vida psíquica está comprometida também. Então, por isso que é tão importante a gente poder fazer um estudo sobre o ego, até porque a Joana vai nos colocar que, e isso corresponde à ideia do Jung, que nós temos dois grandes centros que regem a nossa personalidade, né? Um é o centro da consciência, é esse ego, esse eu, né? E outro é o centro da personalidade toda, que é o self. Então, tem o ego, que é o eu menor, e o self, que é o eu maior. Os dois são um centro organizador, sendo o ego, então, esse centro menor da consciência, e o self é o centro de toda a personalidade, da totalidade do nosso ser, né? Então, quando a Joana vai apresentar o ego enquanto conceito, ela vai dizer que o ego é uma construção necessária e adequada a cada encarnação, de acordo com a consciência do espírito. Isso é interessante, ou seja, né, quer dizer, quando a gente fala em ego, a gente fala em um complexo psicológico, né? Viu? Os complexos, cada complexo, o ego é mais um complexo, e como complexo, ele representa um campo de imagens, né, em cima desse grande tema, que é a noção de identidade. Então, de uma certa maneira, a gente pode pensar que o ego representa a imagem que eu tenho de mim mesmo, a minha ideia de identidade, aquilo que eu me coloco e me reconheço enquanto a minha presença no mundo. Tá? Então, essa identidade, né, ou seja, como a Joana está colocando aqui, ela é apropriada a cada encarnação, ou seja, em cada encarnação, a gente vai estruturar um eu, um ego, que reflete o meu projeto reencarnatório, né? Ou seja, os atributos que vão constituir a minha imagem, as qualidades do meu ego, e que tem a ver também com a consciência do espírito, que se move a partir daquilo que ele já conquistou do ponto de vista da sua evolução espiritual. Então, com uma imagem, né? Essa imagem, então, ela vai mudando em cada encarnação. Então, cada encarnação a gente vai tendo um ego apropriado de acordo com esse projeto reencarnatório. Então, Joana vai dizer que o ego é uma produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. Né? Então, eu diria que é um estilo de consciência, um estado de consciência adequado à nossa forma do papel e do lugar e da condição que a gente vai ocupar aqui no mundo. Tá? Então, claro, depois que a gente desencarna, esse ego, ele não necessariamente fica preso a essa identidade.
Não é que a gente não tenha mais ego, a gente continua tendo ego, mas esse ego é relativizado, né? Então, quando a gente desencarna, né? Essa imagem que eu tinha do Gelson, ela já é relativizada porque eu me contato com uma dimensão mais profunda do meu ser, e a minha força de compreender a realidade tende, pelo menos em tese, a aumentar. Claro, tem gente que desencarna e fica preso à consciência egóica do passado, porque está muito apegado à Terra, aos padrões a qual ele está de maneira identificado, e pode ficar ainda mantendo aquela mesma estrutura egóica, mesmo depois de desencarnado. Mas a tendência natural é que depois que a gente desencarne, a gente possa relativizar esse ego para um nível mais complexo e mais amplo em relação à nossa própria consciência, tá? Bem, então, é, é, quando a gente fala que o ego é, é a noção de identidade e é uma construção necessária, ele é o centro da nossa consciência, do campo da consciência, então ele está dizendo que o ego não é a consciência em si. O ego é o centro do campo da consciência. Ele é o canal da qual tudo para se tornar consciente passa por ele, mas a noção de consciência é maior do que a noção de ego, tá, gente? O ego é o centro desse campo da consciência e tudo para se tornar consciente passa pelo ego. Então, de uma certa maneira, se o meu ego tiver comprometido, de uma certa maneira, limitado por uso de álcool, por uma medicação que me altere a consciência, ou quando eu estou dormindo, então eu não tenho como ter consciência das coisas como a gente pressupõe, né? Então, uma pessoa que está com um doente mental que faz um colapso do ego, como numa esquizofrenia, né? Onde o ego fica desintegrado, estilhaçado. A minha capacidade de gerenciar e ter consciência da realidade, ela é comprometida, porque o ego é o centro da consciência. Mas, né, como eu falei, como ele não é a consciência, mesmo que o ego saia de cena, existe uma consciência acontecendo mesmo assim, né? Digamos que eu começo a beber demais, eu posso não lembrar nada do que está acontecendo comigo, perder a consciência de mim mesmo na bebida, mas eu continuo me relacionando com o mundo, eu estou conversando, eu estou tendo reações emocionais, assim por diante. Quando eu estou dormindo, eu tenho sonhos, mesmo que o ego esteja em alguma medida limitado por algum fator, né? A consciência permanece a partir de uma outra instância que não é do ego. Tá? Existem outros complexos que não são do ego, né? Mas o ego ele é o grande regente, enquanto o fator autorregulador do campo da consciência. Então, é através do ego que os conteúdos conscientes se relacionam. E, de uma certa maneira, então, implica que a experiência que a pessoa tem de si mesmo, como centro de vontade, de desejo, de reflexão e de ação, passa, então, também pelo ego. Então, de uma maneira, o ego é, de uma maneira, esse lugar aonde eu me coloco como esse lugar da ação, da vontade, né? Então, do ponto de vista psicológico, né, o ego é a instância psíquica através da qual o indivíduo se reconhece como eu mesmo, né? Tem consciência da sua própria identidade. Quando eu falo identidade, é bem a ideia de identidade, né, gente? Ou seja, eu tenho um número, né, da minha identidade aqui no Brasil, com a minha foto, com o meu nome. Essa identidade é uma representação minha, mas não é toda a minha natureza, não é a personalidade toda.
né? Uma coisa é a personalidade, a totalidade nossa. Outra coisa é a identidade que eu tenho, é como eu me mostro, como eu me reconheço enquanto eu mesmo, né? E essa identidade, então, se constrói a partir de certas referências que, de certa maneira, vão me dando essa noção de eu, né? Da minha identidade. E através dessa identidade, ou seja, através do ego, do eu, né? Se instala todo o processo de manutenção da personalidade. Então, noção e continuidade de tempo, a mediação entre o mundo interno e o mundo externo, a questão do conhecimento, do teste de realidade. Então, de uma certa maneira, é porque a gente tem um ego que a gente pode dizer, olha, ontem foi terça-feira, hoje é quarta-feira, né? E eu posso refletir, eu posso ter o contato entre os meus conteúdos internos, o mundo externo, tudo é o papel do ego. De uma certa maneira, o Jung vai dizer assim, né, gente? E vai ser uma relação do homem com Deus, com a questão do self, que depois a gente vai aprofundar melhor, e o ego. Então, vai dizer assim, Deus precisa do homem para poder existir. E o homem... Desculpa, o homem precisa de Deus para poder existir. Né? Claro, não é o contrário. O homem precisa de Deus para poder existir. E Deus precisa do homem para poder ser reconhecido, fazer conhecido. Então, de uma certa maneira, é a mesma relação que vai ter com o self e o ego. O ego precisa do self para poder existir, e o self precisa do ego para poder se realizar. Que sem ego não há também como o self se expressar de maneira adequada. Tá? Então, toda essa noção de temporalidade, de unidade, espacialidade, né? Essas coisas todas, né? Se dá muito pelo ego, né? O próprio Freud, né? Ele vai entender, de certa maneira, o ego transcende o sentido de si próprio. O que a gente quer dizer com isso? O ego, enquanto uma imagem de mim mesmo, ele não é apenas uma representação. Ele transcende a si próprio e se converte num sistema de funções. Então, exatamente, isso é bem importante. Quando o Freud, o Jung, o psicólogo geral fala de ego, ele está falando de uma função psíquica. Cada complexo tem um papel na dinâmica da personalidade. O ego também vai ter uma função, vai ter um papel. Ele é a noção de identidade, mas também ele é uma função psíquica que representa, por exemplo, mecanismos de defesa para poder lidar com a vida, funcionamento intelectual, de síntese de informação, de memória, entre outras coisas. Então, o ego tem uma série de características que dá um papel, uma função importante dentro do aparelho psíquico. Então, a gente pode pensar que o eu tem o primeiro passo do próprio reconhecimento em poder experimentar a minha subjetividade, alegria, castigo, culpabilidade. Então, esse ego vai possibilitar, né, justamente esse me reconhecer na minha experimentação como sujeito, como indivíduo, né? E de uma certa maneira, né, é como se fosse um certo portal onde a consciência pode se reconhecer, se refletir, mas não representa a totalidade toda. Porque a Joana também faz uma diferença entre o ego e a personalidade, né? Ela vai dizer que o ego corresponde ao centro da consciência individual, né? Diferindo expressivamente de conteúdos da própria consciência. Uma coisa são a consciência e seus conteúdos, como sensações,
os pensamentos, as emoções e sentimentos, né? O ego opera a partir desses conteúdos, né? O eu pessoal é consciente, né? Óbvio, né? Que tudo que passa, o consciente passa pelo eu, mas não obstante, vai dizer a Joana de Anjos, né? Ele deixa de ter lucidez quando adormece e reaparece quando retorna a consciência lúcida. Então, na verdade, eu perco a lucidez quando adormeço, eu perco a lucidez quando eu uso uma droga, eu perco a lucidez quando eu tenho uma alteração fisiológica que me impede a minha expressão. Mas existe uma outra consciência, né, que decorre de um outro eu, né, que é o self. Então, a gente pode pensar, existem esses dois eus. E o eu, na verdade, todos os complexos que existem na personalidade é uma faceta, né? É um aspecto do self, do espírito. O eu é um foco da consciência, do self, né? Faz a relação com os conteúdos que estão no campo dessa consciência e que diz respeito a uma dimensão maior, que é o próprio self. Então, apesar do ego ser o centro da consciência, ele tem suas limitações, já que o ego é menor do que a personalidade inteira, que representa, acima de tudo, o próprio self. O self é o todo e é, ao mesmo tempo, a essência da gente. Tá? Depois a gente vai poder aprofundar melhor na ideia de self aqui, nos nossos encontros. Né? Então, o ego é uma instância que responde às necessidades dessa instância maior, superior, o espírito, que é o self. É o princípio ordenador da personalidade inteira. O eu é o sujeito apenas da minha consciência. Mas o self, né, o si mesmo, é o sujeito de todo ser. E também daí engloba psique e inconsciente. O self engloba toda a realidade. Tá? E dentro do self está o eu. Então, a relação do self com o ego é comparada àquele do que move com o que é movido. Então, o ego, o self é o que move e o ego é o que é movido. A Ana Paula está colocando algumas coisas aqui. Né? O eu que você falou agora é a personalidade que você citou um pouco antes, o eu maior, é o eu, é a personalidade toda, porque o self é a totalidade, onde o ego é uma faceta dessa totalidade, e o eu, ao mesmo tempo, é o arquétipo autorregulador dessa totalidade. É um conceito bem paradoxal. Ele é o centro de e ele é a totalidade ao mesmo tempo. Ele é o princípio ordenador e é o ser como um todo. Tá? Então, isso é o self. E o ego é o centro do campo da consciência. Tá? Tá claro até aqui, gente? Tudo bem? Ok. E aí, né? A Vanessa está questionando. Você comentar o que é um ego inflado? Sim. Estou fazendo um parênteses aqui. O ego inflado é quando o ego age de maneira onipotente. O ego ele pode achar que ele é a personalidade toda, que ele é o próprio self, né? Então, toda vez que ele se confunde com o self e pensa que é o dono, o rei do reino, ele não é o rei. O rei é o self, ele é o servo. Tá? Mas toda vez que o ego toma o lugar do self e acha que ele é o centro de toda a realidade, ele está inflado. E essa inflação pode agir de várias maneiras, com atitude de potência, uma atitude infantil também, de rebeldia, várias formas dessa inflação em fantasias megalomaníacas. Essa inflação pode se dar de várias maneiras. Tá? A Angélica está perguntando onde se origina o ego, onde ou como. O onde é o ego se origina no próprio self.
o arquétipo que está no núcleo do ego é o self. Ele é o grande regente que está por trás do ego. Agora, como se origina o ego, depois a gente vai fazer como é que se constrói essa identidade, né? Daí a gente vai poder depois aprofundar na medida que a gente vai avançando aqui nesse tema do ego. Agora a gente está vendo questões mais gerais, mas depois a gente vai poder ter começar a construir essa ideia de como a personalidade toda e a identidade igual que vai se constituindo enquanto identidade de nós mesmos. Ana, quer colocar alguma coisa? Eu sou muito memória fotográfica. Então, eu desenhei aqui, mas eu não sei se está certo. Eu também desenhei muito pequenininho. Aqui eu coloquei uma bolinha bem pequenininha, que é o ego. Eu coloquei uma do meio, que é o eu. E coloquei uma maior, que é o self. Que o self domina o eu e o ego. Tá certo ou tá errado? Mais ou menos. Okay. O eu é o próprio ego, Ana. O ego não está não tá dentro do eu, porque o eu é o próprio ego. O eu está... Eu vou ver se eu tenho então uma imagem aqui, ver se eu acho para vocês uma imagem que possa dar uma ideia, né, de como se dá esse processo, enquanto uma imagem, tá, do ego, do eu descomplexo, tudo isso, de uma certa maneira, diz respeito à noção de personalidade. Tá? Porque, na verdade, é difícil fazer uma imagem espacial da realidade, né? Porque quando a gente cria uma imagem espacial da realidade psíquica, a gente restringe muito essa dinâmica, porque, na verdade, esse campo da consciência é como se fosse uma película do self, né? E que aonde, de uma certa maneira, está situado o campo da consciência, e onde o ego é o centro ali, mas ele a consciência, ao mesmo tempo, é uma coisinha pequena dentro do inconsciente. Né? Então, isso tem que ser considerado como, de uma maneira muito relativa. Eu não estou achando aqui, mas daqui a pouco, se eu achar aqui uma imagem legal, eu vou passando para vocês, tá? Depois. Né? Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, né? E aí, quando eu estiver aqui, eu vou procurando uma coisa, quando eu achar, eu mostro para vocês. Então, de uma certa maneira, né, gente, esse ego, né, ele vai emergindo do self, né, tudo emerge do self, e como o complexo do eu, ele é mais um complexo. Então, cada complexo, né, gente, é um eu. Né? Cada complexo é um eu. Né? Então, tem a ânima, que é o meu eu feminino, tem a minha criança ferida, que é o meu eu infantil, a sombra, então são todos os eus que participam da minha vida, né? E como subpersonalidade. Só que esses eus, eles têm uma certa... Eles não têm uma consciência, eles têm autonomia e têm uma função própria na psique, tem um papel, mas o nível de consciência desses complexos, eles são limitados, né? E eles agregam outros elementos que são as subpersonalidades, que são imagens emocionais que a gente vai agregando e que vão formando esses complexos todos, né? Onde o ego é um desses complexos. Tá? E, de uma certa maneira,
Então, de uma certa maneira, esse ego, esse eu, que é a nossa identidade, é formado por imagens também. Imagens que eu tenho de mim mesmo, né? E esse ego ele pode estar identificado com os outros complexos, ele pode estar dominado por um outro complexo, pode ter uma dinâmica de relações aí desse ego com os complexos que estão presentes na minha vida, né? E, de uma certa maneira, compõem a minha realidade, né? Então, tudo isso está ligado à ideia de dinâmica, onde, de certa maneira, o eu está se relacionando com esses complexos todos também. E como eu falei para vocês, para que as coisas se tornem conscientes, tem que passar pelo ego. De uma certa maneira, para a gente poder se relacionar com os complexos de maneira consciente, o ego tem que estar nessa relação, né? Para poder certamente estabelecer uma dinâmica onde eu posso, de certa maneira, uma consciência desse complexo. Senão, os complexos agem em mim de maneira inconsciente. Porque esse complexo pode agir de mim também de maneira inconsciente. Tá? Então, não só de maneira lúcida, consciente, mas de maneira também inconsciente. E aí, de uma certa maneira, esses complexos eles se sobrepõem ao ego, e aí o ego não tem acesso e não tem consciência de como eu agir, né? Eu estou tomado por uma emoção, por exemplo, né? Estou tomado por uma emoção e eu perco naquele momento a consciência, né? E aí o que acontece é que depois eu digo, puxa, eu nem me dei conta que eu fiz, tá? Eu perdi naquele momento a noção das coisas, né? Alguma coisa agiu dentro de mim e que foi maior do que eu. Aí o complexo agindo e o ego perdendo a capacidade de administrar a realidade naquele momento, tá? Eu achei aqui algumas imagens para vocês. Eu vou passar aqui para vocês terem uma ideia. Eu não sei, tu pode me disponibilizar, Fabrício? Sim, sim, só um minutinho. Pronto. Ok, então vamos ver aqui onde está. Aqui. Estão vendo essa imagem aqui à direita? Tá? Então, aqui tem a psique, aqui é o self, né? Que é o ser da psique. Aqui estão os arquétipos dentro do inconsciente, e cada arquétipo vai formar um complexo. Tá? E aqui está o complexo do eu. Estão vendo aqui? Em cima, pequenininho? Tá? Essa é uma imagem. Né? Vou pegar outras imagens aqui. Aqui também é outra imagem. Né? O mundo externo, com a família, a cultura, a persona, que é a consciência coletiva, o ego, como uma parte aqui tá, a gente botou grande esse ego, mas na verdade ele não tem todo esse espaço aqui, tá? É o campo da consciência, depois vem o inconsciente pessoal com a sombra e os complexos, são os outros eus, depois a ânima e o ânimos como arquétipos que fazem ligação com o inconsciente coletivo e o self regendo tudo isso ligado no inconsciente profundo, né? Então, essa é uma outra imagem que a gente pode... Aqui uma outra imagem, né? A totalidade do meu ser, a personalidade, o self, a totalidade é o centro mesmo, criando um eixo com o ego e a persona tendo uma ligação nesse campo da consciência, cada complexo no inconsciente pessoal, né? A sombra, né? O ânimo e a ânima, o inconsciente coletivo e assim por diante,
né? Isso é uma outra representação. Mas são representações bem limitadas, né? Para dar uma ideia, né? Aqui, o ego emergindo do self, né? No estado original, o ego está ainda fundido com o self, depois o ego emergindo como um complexo, né? Até formar uma identidade ideal, que é o último, onde o ego ele existe, mas ele não está apartado do self, né? Ele não está nem inflado, porque se o ego fica inflado, ele fica aqui como no terceiro estágio, né? Ele fica como se um pedaço dele fosse o self. Ou ele pode fazer uma ruptura nesse eixo e ficar dissociado do self também, que é um problema que pode acontecer, enquanto uma patologia da relação do ego com o self. Não vou trabalhar aqui com vocês, né? Então, só para ter uma ideia mais ou menos básica dessas imagens, tá? Muito bem, gente. Vamos voltar, então, para o ego. Eu estava falando que dentro de nós tem várias pessoas, cada um agindo com uma função própria. O ego é uma dessas pessoas na qual eu me reconheço como eu mesmo, né? Que tem esse papel de se relacionar com os outros personagens dentro de mim, né? E de criar uma integralidade da personalidade. Então, o ego tem esse papel de dar unidade ao nosso ser, né? E dentro desse processo todo, né? A gente pode pensar então que o ego é como se fosse esse campo da consciência fosse um caleidoscópio, né? O caleidoscópio gira ele conforme gira, a luz vai incendindo, vai formando formas diferentes, né? Então, esse campo da consciência, onde o ego é esse caleidoscópio que vai girando e vai formando novas imagens, vão sendo percebidos como por esse ego numa posição. Mas ele, né, o caleidoscópio está sempre girando e dando novas possibilidades de entendimento. Tudo que o ego foca, eu tomo consciência. O ego não está focando, eu não tenho consciência. Então, nesse momento, por exemplo, tem um monte de coisa guardada de mim, da minha memória, fatos, coisas que eu vou fazer agora à noite, né? Mas que agora eu não estou pensando naquilo, não estou consciente disso. Mas se eu me ocupar agora de o que eu tenho às 9 horas da noite? Às 9 horas da noite eu tenho uma reunião X. Então, agora eu estou trazendo para o campo da consciência e tomando consciência de uma informação que estava lá dentro de mim. Então, tudo passa para o ego, né? Para poder, de uma certa maneira, algum conteúdo se fazer consciente. E, claro, e mesmo que esse eu não perca, né, a sua capacidade integrativa, né, a psique continua produzindo e agindo através dos outros eus, mas não dentro do centro da consciência que é regido pelo ego. Tá? Então, mesmo que eu esteja psicótico, mesmo que eu esteja alucinando, mesmo que eu esteja, por exemplo, até com uma lesão, né, cerebral, eu posso, de uma maneira, continuar agindo. Por exemplo, eu posso perder um pouquinho a minha memória, perder a minha identidade, né, por algum motivo. Eu perdi minha identidade por um momento. E alguém me disse, como é teu nome? Não sei. Aonde tu mora? Não tenho ideia. Tu veio da onde? Eu vim de lá, mas eu não sei onde eu moro, não sei quem eu sou. Mas se ele me beliscar, eu vou dizer, ai, né? Isso dói. Tenho consciência da dor. Algum nível de consciência eu continuo tendo, mesmo que eu não tenha noção de mim mesmo naquele momento. Você vê que essa questão é bem complexa da consciência, porque a questão da consciência é uma questão muito mais ampla, muito mais complexa, que eu não vou me ocupar aqui, tá bom? O Santiago tinha levantado a mão antes, né, Santiago? Não? Alguém tinha levantado a mão? Sim, fui eu.
mas você respondeu muito bem através do gráfico para mim. Ah, tá bom. Ok. Eu Muito bem. perguntava se o ego transita por el inconsciente colectivo. ¿En qué momento yo puedo estar más consciente de el punto en que me encuentro entre el ego y el ser? Sim. É que, na verdade, né, Santiago, como a consciência não é só o ego, existe dentro de mim uma consciência maior, que é o self, né? Então, esse inconsciente, o inconsciente junguiano e o inconsciente da Joana, não é um inconsciente que a gente viu funcional, não é só impulso, não é só instinto. Ele tem sabedoria também, ele tem intencionalidade. De uma certa maneira, o self ele vai criando necessidade, ele vai gerando novas possibilidades criativas do ser, né? E o ego vai tendo que lidar com isso. Assim como os complexos, o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo vai emergindo, vai movimentando a sua dinâmica psíquica, forçando movimentos que podem romper a consciência, né? Romper a consciência e, de uma maneira, emergir independente da vontade ou não do ego. O ego pode ir ao encontro do inconsciente, tentando fazer vida interior, ou ele pode tentar reprimir, né? Não querer enxergar alguma coisa, assim como tem uma coisa que é forte o suficiente para romper e emergir na consciência, e o ego tem que se relacionar com aquele elemento, né? Tá? A Cleide está perguntando como é que fica a questão das múltiplas personalidades ou da bipolaridade. São coisas diferentes, né, Cleide? A bipolaridade é um transtorno de humor, que é diferente, onde a pessoa ela oscila de um humor mais que a gente chama de maníaco, né? Na mania, fase maníaca, um humor irritável, ativo, para um humor deprimido, né? Um humor então, e ela, em função desses estados emocionais, ela tem um transtorno onde o ego dela fica tomado por aquele colorido emocional. Se ela está maníaca, ela está inflada, ela está agindo de uma maneira X. Se ela está deprimida, ela age de uma maneira Y. Mas é em função do humor, né? Porque é uma questão de humor. Já a questão das multipersonalidades são instâncias internas minhas, realmente, né? Que assumem e que têm nome, que têm idade, que têm, né, uma micropersonalidade, que são esses complexos, né? Que pode ser vidas passadas, né? Personalidades parciais de consciência que eu já vivi, pode ser influenciado por obsessão também, né? Ou pode ser partes minhas mesmos, né? Da minha ânima, da minha criança, que estão dissociadas do ego, né? Que ficaram dissociadas porque quando um conteúdo meu não é bem trabalhado ou integrado, ele pode não ser reconhecido pela minha natureza e não ser e ficar como se fosse um núcleo, assim como uma célula cancerígena, né? Uma célula anômala, que age e começa a ganhar vida própria dentro do meu corpo e combater o meu corpo, né? Ou seja, ela vai ganhando vida, né? É como se dentro de nós criasse núcleos psíquicos com vida própria e que, de uma maneira, em algum momento, porque está dissociado, não está integrado, ele emerge por algum estímulo emocional que favorece que aquela personalidade interna, né? É uma subpersonalidade, na verdade, assuma o controle do ego. O ego está tão identificado que ele se torna aquela personalidade momentânea naquele momento, né? Bem, vamos adiante. Então, o papel do ego, né? A gente viu que o ego é esse agente
que está ligado à imagem que eu tenho de mim mesmo, e que ele tem, e que tudo para se tornar consciente passa pelo ego, e ele tem realmente uma função, que é justamente essa função dá um efeito de realidade. Um efeito de realidade. A gente não sabe se a realidade é exatamente essa, né? Mas a gente tem que ter uma referência de realidade. Tem que ter uma noção de espaço e de tempo. Diferente do espaço-tempo do inconsciente. Não é a mesma coisa, né? É diferente o espaço-tempo da matéria, não é a mesma coisa do espaço-tempo espiritual. Por exemplo, num trabalho mediúnico, né? A gente está lá em 4 paredes, limitados fisicamente por uma realidade, né, material, mas espiritualmente a sala pode ser muito maior. Não há uma correspondência exata entre o espaço e o tempo da realidade material com a realidade espiritual. Assim como a realidade do inconsciente é outra. Eu posso dormir e no meu inconsciente parece que passou uma vida toda. E eu dormi 1 hora. Né? Ou eu posso achar que foi um lapso de segundo que eu vivi no meu sonho e passou 10 horas dormindo. Né? Então, de uma maneira, isso é relativo, mas o ego tem que ter um efeito de sentido, um efeito. Né? E esse efeito de sentido é exatamente isso. Né? O ego vai construir um sentido de continuidade do corpo e da mente em relação ao espaço, ao tempo, à causalidade. Então, a ideia de unidade do indivíduo é dado pelo ego. Então, essa tendência do ego é a reduzir a multiplicidade dos elementos, seja da minha vida, com as suas múltiplas emoções, conteúdos e realidades, a realidade do mundo, numa unidade por meio da memória e da racionalidade. Então, é como se eu pegasse todas as informações que compõem a minha natureza e o ego cria uma síntese, dá uma noção de realidade a partir desse campo de consciência, onde essa noção de unidade, temporalidade, essas coisas todas, como eu falei para vocês, é vivido a partir da ideia de ego. Né? Então, tudo isso, de uma maneira, está ligado a essa ideia de ego. A Vanessa, porque o ego é que tem medo da morte. Não só o ego, pode ser algum complexo, né? Junto ali, que traz emoções ameaçadoras para o ego, porque, de uma maneira, o ego é regido por uma consciência dessa identidade que ele vai construindo, vai criando crenças, né? Verdades, né? Que ele vai como se fosse verdades, né? Eu tenho uma crença que eu sou bonito, eu tenho uma crença que eu sou feio, uma crença que eu sou poderoso, eu tenho uma autoestima boa, uma crença que eu sou incapaz. Então, já criando crenças internas, e essas crenças passam pelo ego, mas passam pelos complexos. Então, esse medo da morte é do ego, né? Mas ele pode estar ligado a um complexo interno meu também ali, que favorece ou que reforça esse temor da morte. Né? Então, de maneira, isso não diz respeito só ao ego, mas passa pelo ego. Né? Então, a gente pode dizer assim que essa noção de temporalidade e causalidade, né, é bem importante, porque se eu não tenho essa noção de unidade, como é que eu vou poder me sentir um ser integrado? Tudo é parte minha, tudo sou eu. Saber que amanhã eu tenho um compromisso que eu marquei, eu tenho que ir no médico, eu tenho que encontrar um amigo, porque amanhã é quinta-feira. Essa noção de espaço, de tempo tem que existir, né? Mas a nossa experiência, do ponto de vista egóico, ela nunca vai ser total, é sempre parcial. Nossa consciência egóica sempre vai ser limitada. Até porque a gente não pode estar consciente de todas as coisas, de tudo ao mesmo tempo. E nem de tudo que a gente experimenta.
Então, tem certas coisas que passam direto pelo nosso inconsciente, né? E nem tudo que o sentido registra. Nesse momento, eu estou vestindo uma camisa, né? E a minha senso-percepção da pele, ela já não está mais consciente do registro, dos estímulos que a minha camisa, no contato com a pele, provoca, né? Então, nem tudo passa pela consciência, né? Muitas coisas são captadas ou percebidas inconscientemente e pode emergir em algum momento quando o ego, por algum motivo, né, perde a sua condição de controle, de comando. O papel do ego é ter um certo controle, um comando, né, dentro dos conteúdos, nessa tentativa de criar uma unidade. Claro, se o ego ele é complicado, ele vai essa unidade de maneira complicada, né? Porque esse ego vai depender desse ego também, como ele vai se estruturar para ser um ego mais saudável ou menos saudável. Então, de uma certa maneira, quando há um abaixamento do nível mental por algum motivo, por uma emoção forte, por uma bebida, por uma sonolência, por uma fragilidade, esses conteúdos tendem a emergir. Então, como a gente pode perceber, a consciência não está totalmente sob o controle do ego. O ego pode perder o controle, então, da consciência, e essa dimensão da experiência egóica não é total, né? É sempre parcial, sempre limitada, né? Então, esse ego que a gente está estamos estudando aqui, e como todo complexo, né? Vale para todos os complexos, não só para o ego, é formado a partir de um núcleo arquetípico. Então, se tivesse as imagens que vão formando o complexo, e um núcleo arquetípico é o elemento agregador dessas imagens, né? De um tema, o tema do eu, né? Então, o tema do eu é o tema que vai reger as imagens que vão formar a imagem de eu. O tema da mãe, o arquétipo da mãe, as imagens ligadas às figuras, às experiências, às funções maternas vão formar o complexo materno. Então, cada núcleo, cada complexo, ele está tem um centro virtual, né? Ali. Então, de uma certa maneira, o ego é um centro virtual da consciência, mas a partir de um centro virtual mais profundo, é o arquétipo. E como centro real, então ele é adquirido, como a Jana fala, ele é construído e vai se transformando ao longo da vida. É a nossa imagem de ego, é a nossa identidade do eu. Então, a nossa identidade egóica, nossa imagem vai sendo mudado, a imagem que eu tinha na infância, na adolescência, na vida adulta, na terceira idade. Isso vai criando novas noções de identidade e imagem ligada à noção de eu, né? Diferente do ego propriamente dito. Uma forma básica, que consiste no centro subjetivo, baseado no arquétipo do self. Por trás da identidade do ego, existe o espírito imortal, com seu campo de consciência mais amplo, onde o ego atua, e por trás desse ego tem o self. Então, o ego é uma realização parcial e limitada do espírito, ou do self. Tá? Então, aqui eu estou colocando, o complexo do eu é o mesmo que o complexo do ego, sim. Eu e ego aqui, ego é eu em latim, tá, gente? Então, ego e eu, né, são sinônimos. A Olímpia está perguntando, Gelson, nessa temporalidade, o ego em algum momento pode ficar no centro da consciência? O ego é o centro da consciência, né, Olímpia? Né? E essa temporalidade é dada justamente pelo ego, né? O ego que dá essa temporalidade. Então, a temporalidade é uma instância traduzida pelo ego, tá? Ele é o centro da consciência, dessa consciência, né? Ele não é a consciência, né? E é porque a consciência como um todo é do espírito, né? Mas ele é o centro da consciência. Ele é essa faceta do self, onde o self pode se olhar.
É através do ego onde eu posso me reconhecer, me pensar, espelhar a mim mesmo como uma parte da minha realidade que eu conheci. Mas eu não sou só isso. Eu, como espírito, eu tenho uma bagagem reencarnatória imensa. Eu tenho forças de alma que não estão presentes na minha vida agora, né? O ego vai ser uma imagem de mim parcial que eu possa contatar com alguns elementos necessários nessa encarnação, né? Nessa encarnação, né? Porque o meu ser como todo é muito mais do que isso, tá? Tá dando para pegar? Muito bem. Então, a gente pode falar então que existe como função. Antes disso, a Vanessa está perguntando: um ego fragmentado pode ser recuperado? Depende, né? Um ego dissociado, uma dissociação interna nossa, se ela não for uma cisão, que ela pode ser recuperada. Quanto mais cindido o ego, a ponto de desintegrar, fragmentar, mais difícil é. Porque das psicoses, né? Esquizofrenia, muitas vezes é difícil tu recuperar aquele ego, né? Ele é assolado pelo inconsciente e ele fica comprometido, né? Então, um ego que é pouco estruturado, muito frágil, muito pouca referência, onde não foi exercitado ou foi danificado por traumas, então esse dano pode ficar para a vida toda. Esse dano pode ser suficiente para gerar uma fragmentação do ego, uma dissociação patológica, ou não. Depende daí de uma série de coisas que depois a gente vai poder estudar melhor nos próximos pontos. O ego tem 4 funções. A gente pode resumir o ego do ponto de vista da operacionalidade dele, da função operacional, do papel que ele tem para poder se movimentar, da característica dele enquanto função que ele ocupa na nossa vida psíquica. Então, ele tem 4 funções. A primeira função, então, ele funciona como centro, como sujeito e objeto da minha identidade pessoal e da minha consciência. Então, ele é a consciência da minha identidade pessoal. Numa sequência, né, dando, digamos, esse sentido de tempo, espaço, causa e efeito, né? A gente viu. E tem a capacidade não só de uma consciência cognoscente, né? Ou seja, que percebe a realidade, né? Percebe a realidade de maneira temporal e espacial e que permite me dizer quem eu sou, que dia é hoje, discriminar a realidade, mas também de uma consciência reflexiva. Posso refletir sobre mim mesmo. Esse é o ego que possibilita. Então, essa é a primeira função do ego. Tá, gente? A segunda função do ego é o centro em que movimento, pelo menos aparentemente, né, os planos de ação, as decisões, escolhas pessoais. Então, ele é como se fosse o dono das nossas escolhas, das ações, ele é o agente das ações, é o ponto de referência também para o julgamento e o valor que a gente dá para as coisas. Então, é a partir do ego que se move no mundo, é a partir do ego que a gente toma decisões e faz escolhas, e também é o nosso campo de percepção, onde também compreende a realidade, criando julgamentos e valorizando e valorando a experiência que a gente na relação comum. Então, essa é a segunda função. A terceira função do ego, ele é o direcionador e o organizador dos impulsos pessoais.
os impulsos que vêm de mim, o ego tem de ter a humanizar, a trabalhar, a digerir, a dar uma direção, a poder transformar esse impulso, a poder se relacionar com esse impulso. Então, a ideia de vontade e ações dirigidas para algum fim específico também é papel do ego. Não só o ego que faz isso, porque eu posso ser atravessado por um impulso que não seja do ego, né? Mas é o ego que é o elemento que está no papel de criar esse centro direcionador e, de uma certa maneira, construir, então, através de ações, vontade do meu movimento na vida. Alguém tinha levantado a mãozinha e tirou. É isso mesmo? Não. Eu vi que alguém levantou a mão, mas depois baixou. E, por último, né, o ego estabelece um eixo com a nossa personalidade plena. E o centro da psique, que é o espírito, que é o self. Existe um eixo entre o self e o ego, onde o papel do ego é contemplar e responder às necessidades superiores do espírito. Então, o ideal, né, a Cláudia está botando aqui, o ego e o self tem que estar em sintonia, sim. A ideia é que o ego estabeleça uma relação de abertura para o self e possa realmente traduzir de maneira verdadeira as necessidades reais e o movimento da qual o self está comprometido nessa encarnação aqui. Mas, geralmente, isso pode não acontecer, muitas vezes não acontece. O ego a gente se perde de nós mesmos, né? A gente fica tão identificado com o mundo, com os papéis sociais, com outras necessidades, outras necessidades internas da nossa alma, passos nossos que vêm, a gente se perde a conexão com a nossa essência, conosco mesmo. Mas a ideia é que esse ego possa realmente estar vendo um eixo adequado com o céu. Tá bom? Então, na próxima semana, a gente continua no tema do ego, tem bastante coisa ainda para a gente ver em relação a esse conceito. Ok, gente? Alguém faz, então, a prece para nós, de encerramento? Quem é que faz a prece? Gabriela? Pode fazer. Vamos agora unir nossos pensamentos em consonância para agradecer por esse estudo de hoje, tão rico, cheio de informações, que ainda precisamos muito de estudo, mas que nos inicia um entendimento maior sobre o nosso ego, nosso self e outras estruturas da nossa psique. Consigamos estar abertos nosso self, entender as suas necessidades e, ao mesmo tempo, conseguir viver no nosso mundo interno e externo. Gostaria de agradecer em nome de todos a oportunidade de estarmos aqui reunidos com esses ensinamentos. Muito obrigada ao Gelson, Fabrício, a todos que estão aqui presentes, os guias espirituais, os amigos que também estão estudando conosco. Sem todos vocês, isso não seria possível. E, finalmente, eu gostaria de aproveitar essa prece para pedir pelo mundo todo, ou para qualquer pessoa, ou qualquer lugar que vocês estejam pensando nesse exato momento, pessoas que estão sofrendo, física ou psiquicamente, encarnados e desencarnados. Bom, agora eu peço permissão para terminar o estudo de hoje. Assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Então, uma boa semana a todos aí, que Jesus abençoe a todos nós, e daí, quarta que vem, estamos aí de novo, tá bom?